Finalmente você achou o vídeo que estava procurando se você quer montar um bom treino de peito. Então seja muito bem-vindo aqui. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre como melhorar o seu peitoral, como fazer um bom treino. Claro, tudo pautado na ciência, pautado na minha prática também, na minha prática com os meus alunos. E se você não me conhece, eu me chamo Gabriel, sou treinador e também vou deixar as minhas redes aqui para você me seguir por lá. Galera, sem muita enrolação, eu tô deixando a tela meio dividida aqui porque daqui a pouco a gente vai para a parte do treino em si. O que você tem que ter em mente quando você for montar um treino, tá? E isso é válido para qualquer músculo, não só para peitoral. Se você for esperto, você vai pegar tudo que eu estou te passando aqui e vai conseguir extrapolar isso para outros músculos, para outros treinos que você faz por aí, tá? Então hoje a gente vai destrinchar exercícios, volume de treino, tudo que você precisa fazer para peitoral, mas você pode também extrapolar isso para costas, para glúteo, para posterior de coxa, enfim, outros músculos que você quer desenvolver. Bom, o que eu preciso deixar bem claro aqui para você é que o peitoral, anatomicamente falando, ele tem três feixes principais, tá? O feixe superior, que é aquele feixe clavicular, aqui perto do seu ombro, tá? Os feixes médios, que é literalmente o meio do seu peitoral, e os feixes inferiores. Ele tem um formato de leque, é um músculo que tem um formato de leque, eu vou deixar uma foto aqui para você visualizar. Então, para você trabalhar ele por completo, você tem que ter vários ângulos de movimento diferentes acontecendo ali. E por que que eu estou falando isso? Eu não sei da onde que veio, cara, que tá uma febre. Todo mundo fala que você tem que começar treino de peito por superior de peito, por peitoral clavicular, fazendo supino inclinado, crucifixo inclinado, enfim. Sempre exercícios inclinados. Eu acho que, sei lá, deve ter sido algum vídeo que estourou na internet, algum cara que falou e grudou. A galera tá fazendo isso. E assim, não é que é errado, cara, mas se você é um cara normal, assim como eu, assim como a maioria das pessoas que fazem musculação e quer melhorar um músculo, você não deve focar em uma porção só em específico, tá? Então não é errado começar por supino inclinado ou fazendo exercícios inclinados, mas o ideal é que se você quer trabalhar por completo, fazer vários exercícios diferentes, não só ficar fazendo inclinado, tá? Dito isso, bora pro treino, bora destrinchar isso aqui agora. Bom, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é um exemplo de treino que eu montei. Eu montei duas divisões diferentes para se complementar. Então, cara, vocês vão ter dois treininhos bem legais hoje, tá? Se você não tem nenhum, se o seu tá ruim, agora você vai descobrir. Então, aqui vocês já estão vendo a primeira divisão, beleza? Basicamente é um treino de push, é um treino de peito, ombro e tríceps. E eu gosto, cara, de fazer, eu gosto dessa divisão né? Porque ela é bem versátil. Você consegue, por exemplo, eu poderia começar esse treino com ombro, se meu foco fosse ombro, poderia começar com tríceps, mas como o teu foco é peitoral, comece a sua semana e comece os seus treinos por peitoral, beleza? Cara, então iniciando aqui, supino máquina articulado, tá? Esse aqui em específico é inclinado, calhou de ser, tá? Não tô, como eu falei, não é errado nem certo. É muito questão de gosto, é questão de ênfase. Então eu gosto bastante dessa máquina articulada porque você consegue progredir bastante carga nela, tá? Esse é um vídeo que eu deixo rolando aqui para os alunos da consultoria, que vocês estão vendo. E aí vocês vão ver o seguinte, eu coloquei aqui 4 séries de 8 a 10, tá? Mas obviamente que não são 4 séries até a falha, não são 4 séries com a máxima carga que você vai utilizar. Inclusive eu vou até colocar só as válidas aqui, acho que vai estar dando para ver aí, né? 2 séries de 8 a 10. Ah, Gabriel, mas eu vou fazer só 2 séries? Não, meu campeão. Você vai fazer 2 séries prévias de aquecimento, tá? Então, uma série ali de 12, 15 movimentos com uma carga bem leve, bem longe da falha, tá? Primeira série. Uma segunda série com 50% do seu peso máximo, ou seja, você tem aqui, ó, 110 quilos que eu coloquei, vamos arredondar para 100. Imagina que isso aqui seja 100 quilos, ó. Você vai fazer a sua segunda série com 50 quilos, que é 50% do seu peso máximo, beleza? Então, primeira série de aquecimento, segunda série, 50%, terceira e quarta série, aí sim, meu guerreiro, você vai colocar um peso para você falhar perto das 10 repetições. Então, vão ser 2 séries válidas de 8 a 10 movimentos, beleza? Que fique bem claro. E aí vocês vão ver que esse padrão que eu coloquei aqui, ele vai se repetindo nos exercícios. Eu coloquei em específico 2 séries válidas por exercício, beleza? Ou seja, nesse daqui nós temos 3 de peito, então vão ser 2, 4, 6 séries válidas para peito. Já é um número excelente, porque você vai conseguir entregar um estímulo muito bom para o teu músculo crescer e não tem aquela fadiga tão grande, aquela fadiga acumulada. Fadiga sempre vai ter, beleza? Você sempre vai ficar
vai desgastar um pouco sua musculatura, isso é completamente normal. Só que a gente sabe que a musculatura cresce apesar da fadiga. Então, por isso que não é inteligente você ficar treinando com pump, treinando com um monte de técnica avançada, só acumulando fadiga cada vez mais e estímulo para hipertrofia que é bom, pouco. Então, cara, esse supino que eu tô te passando aqui, que eu tô falando para você fazer, coloque carga de verdade. Faça séries, isso é válido para todo treino, tá? Faça séries pesadas, cara. 2 séries de 8 a 10, tá? Válidas de verdade. Já vão ser o suficiente para você começar a crescer. Aí depois a gente vai falar se vai aumentar o volume, se não. Depende de você, beleza? Então aqui supino inclinado, focando um pouquinho mais na parte superior do peitoral, tá? Nos feixes superiores. Beleza, partindo para o segundo exercício, eu até troquei a ordem que estava errado aqui. O crucifixo, ele estava no meio, e aí eu baixei ele e coloquei ele em terceiro lugar, beleza? Por quê, cara? Até explicar para vocês. O crucifixo ele é um ótimo exercício, só que nesse caso em específico, se eu deixo ele aqui no meio, logo em segundo, quando eu for para o supino declinado, eu não vou ter força nenhuma, tá? Eu, particularmente, prefiro finalizar treino de peito com o crucifixo, então eu deixo ele em terceiro, tá? Em segundo lugar, a gente vem aqui para um declinado na máquina. Se você não tem essa máquina específica, ela é uma máquina que você fica, tá vendo aí, acho que dá até para rolar o vídeo aqui. Então, não sei se está dando para ver, mas é uma máquina que você fica um pouco mais inclinado, que você fica mais deitado para trás, empurrando ali com foco nos feixes inferiores. E se você não tem na sua academia, você pode tranquilamente fazer uma adaptação no crossover. Eu vou deixar um vídeo rolando aqui para você ver como seria essa variação. Eu gosto muito, inclusive, cara, é muito boa, caso você não tenha disponível na academia. Mesmo esquema, tá? 2 séries de 8 a 10, com foco principal ali em falhar bem perto das 10 repetições. Não precisa passar disso não, tá? Então tá anotando aí, você teve um exercício para a porção superior, um para a porção mais inferior, e agora a gente vai finalizar o treino de peito com crucifixo na máquina, que vai pegar todos os feixes ali praticamente do peitoral. E cara, se você for ver, a moça do vídeo ali de exemplo, ela tá com os ombros bem em 90 graus, né, nessa direção aqui. Você pode mudar a direção do banco, na verdade a altura do banco, tá? Para focar em outros feixes que você queira. Se você quiser, por exemplo, ficar um pouquinho mais para os feixes inferiores, você pode subir esse banco bastante do crucifixo, porque o seu braço ele vai ficar apontado um pouquinho mais para baixo, entendeu? E aí você pode também fazer dessa forma. Como o treino já está bem estruturado, não tem necessidade, esse treino específico. Então você pode ali fazer só um crucifixo na máquina para complementar, para finalizar seu treino de peito, já vai estar de bom tamanho. E aí, cara, como um clássico treino de push, um clássico treino de peito, ombro e tríceps, eu coloquei 2 elevações, tá? Elevação lateral com halteres, para você ter um trabalho da porção lateral, que nos exercícios de peito, supino, crucifixo, essa porção lateral ela não é muito trabalhada. Então você pode colocar ali um mais isolado, que foi o que eu fiz agora, e eu finalizei um frontal na polia com corda. Até poderia ser mais um lateral, tá? Porque esses 3 exercícios de peito aí, eles já pegam bastante ombro, tá? Porção frontal do ombro, então talvez não precisaria. Mas eu gosto também de enfatizar, no meu caso, por exemplo, eu gosto bastante de trabalhar essa região. Estou precisando, inclusive, por isso que eu deixo ali. Então dá para fazer dessa forma, beleza? E aí a gente finaliza num francês unilateral na polia, este aqui, que você vai colocar a polia. Aqui a polia está lá embaixo, mas eu prefiro colocar a polia no meio, na direção do seu quadril. E aí você faz o unilateral ali. Pode fazer com caneleira, pode fazer com corda, segurando, não importa. O importante é fazer francês unilateral na polia. Ótimo exercício para a cabeça longa do tríceps, para você também melhorar essa região. O vídeo era de peito, mas não tem como fugir. A gente fala de treino, a gente fala de tudo, né? Então, beleza. Primeiro treino finalizado. Essa divisão em si, você vai ver que tá para segunda-feira, certo? E o próximo treino tá escrito que é sexta-feira. Mas você pode fazer ele na quinta, por exemplo. Então, 2 diazinhos de descanso já vai ser o suficiente para repetir o treino. E aí, partindo para o segundo treino, o que que a gente vai fazer? Vocês estão vendo que tem um supino inclinado no Smith, que eu coloquei aqui. Mas assim, ele não é 100% inclinado. Ele não é aquela inclinação 45, 50 graus que a galera usa. Você vai deixar ele aqui quase reto. Você vai pegar o primeiro bloquinho que teu banco sobe, ele não vai ficar 100% reto. Então você vai subir ali uns 20, 30 graus
E é como se fosse um supino reto, deu para entender? Só que essa inclinação, ela é melhor por questões articulares, cara. Eu me sinto muito mais confortável, a maioria dos meus alunos também não sentem conforto fazendo supino totalmente reto, principalmente aqueles que têm lesão na lombar, algum tipo de problema na coluna. Então, deixar um pouquinho mais inclinado não vai mudar completamente a ativação do exercício e vai ser bem mais confortável para você fazer, tá? Testa aí e aí vê se você se adapta. Se não, faz reto mesmo, não tem problema nenhum. Então, aqui o que que vocês estão vendo? Mais 3 exercícios de peito, tá? 2 séries válidas em cada um. Ah, e uma coisa que eu esqueci de mencionar. Esse aqui, que é o primeiro exercício, é muito válido você fazer aquela série de aquecimento, depois a série com 50% do peso, e aí as 2 séries válidas, beleza? Só que quando você parte para o meio do treino, ou seja, no segundo exercício em diante, já não tem necessidade de você fazer uma série de aquecimento. Entendeu? Isso aí eu vejo a galera errando muito, fica querendo fazer aquecimento em todos os exercícios. Cara, não tem necessidade. Até porque você já treinou o peito, já fez ali o primeiro exercício de peito, seu peito ele já está aquecido, ele já está, porra, tá explodindo de sangue ali. Então, o que que você vai fazer? Dessas 2 séries de 8 a 10, você vai fazer uma série prévia só, com 40% no máximo do teu peso máximo, beleza? Então, se nesse supino inclinado você pega aqui, ó, finaliza ele com 30 quilos, um halter de 30, você vai fazer uma série prévia com 15 quilos. Vai pegar o halter de 15 e vai fazer ali 8, 9 repetições no máximo, bem longe da falha, só para você pegar a coordenação do movimento, certo? Porque a primeira série, cara, ela é sempre horrível, sempre. A sua primeira série sempre vai ser ruim, porque você ainda está, mesmo que você sempre esteja fazendo e sempre esteja acostumado a fazer, já seja um cara avançado, a primeira série de um treino, ela normalmente ela é mais problemática. O seu corpo ainda está se ajustando, a coordenação motor e tudo mais. E então é válido você fazer uma sériezinha que seja prévia, só para encontrar a carga que você vai usar, beleza? E outra coisa que eu acabei não mencionando no primeiro treino, mas saiba que é válido para os 2 treinos, é esse intervalo de descanso aqui. Como são exercícios multiarticulares, esses supinos, eu coloco 2 minutos válidos, tá? Para um intervalo para você descansar bem de verdade e conseguir performar em todas as séries, tá? Outro erro que a galera comete demais, que é ficar fazendo 3, 4, 5 minutos de descanso em todos os exercícios. Não tem necessidade, beleza? Então, fechou o seu supino reto no Smith aqui, você vai para o inclinado com halteres. Gosto muito desse exercício, cara. Eu simplesmente sou apaixonado. Acho que é o exercício que eu mais gosto de fazer de peito. Porque ele tem uma facilidade, porque toda academia tem um banco e halteres, tá? Então provavelmente você vai conseguir fazer sem problema nenhum. E uma progressão muito boa também. Você consegue simplesmente ir pulando de um halter para o outro ali, semana a semana. Vai ficando mais difícil mesmo. É um exercício mais instável, mas não tem problema nenhum com isso. Se você for um cara acostumado a fazer, você vai se dar muito bem com ele. Perfeito. Então, tivemos um exercício para a porção completa, segundo, inclinado para a porção superior, e um crossover para matar o treino de peito na polia alta. Mesmo esquema, 2 séries válidas. Polia alta é isso aí, galera. Um pouquinho acima da cabeça. Meu Deus do céu, olha minha cara, velho. Cara de louco. Mas não tem BO não. Um pouquinho acima da cabeça, tá? A polia, onde você vai direcionar ele para baixo. Por quê? Quando a polia está em cima, o movimento ele vai para baixo, para você enfatizar a fibra inferior, beleza? Jogou aqui 2 séries válidas também para a porção inferior. Matou um treino de peito completo, cara, completaço. E aqui para vocês entenderem, ó, vai ter também um desenvolvimento com halteres. Tranquilamente você poderia trocar por um desenvolvimento na máquina, se você tivesse muito fadigado, se seu ombro estivesse bem fadigadão, você pode fazer uma máquina também que é mais estável, mais tranquila e você consegue progredir carga, beleza? 2 séries válidas, tranquilo, número tranquilão. E o que é legal para vocês pegarem de sacada? No primeiro treino, você fez uma elevação lateral com halteres, beleza? Onde você vai ter o pico de movimento, a porção mais difícil do movimento no final, quando você está com o halter aqui, ó, 90 graus, beleza? Isso por si só já trabalha os feixes laterais do teu ombro de uma forma diferente
do que agora, onde a gente vai fazer uma elevação lateral na polia. Por quê? O início, quando você está fazendo na polia, o início é mais difícil do movimento. Então você tem um trabalho completo das suas fibras do ombro, porque ao longo do movimento, esses dois exercícios, eles são complementares. Um inicia muito difícil e o outro finaliza muito difícil. Isso é muito importante, já também respaldado pela ciência, para você hipertrofiar o seu músculo por completo. Não sei se ficou tão claro assim, mas acredito que deu para entender. Basicamente, em alguns exercícios você finaliza o movimento com muita dificuldade porque ele é muito pesado, em outros, o início é muito pesado. Isso é basicamente perfil de resistência dos exercícios. O que é muito importante você fazer essa variação para trabalhar o seu músculo. E aí, para finalizar, se no primeiro treino a gente fez um francês na polia para trabalhar mais a cabeça longa, aqui a gente vai fazer um tríceps na polia com corda, tá? Onde a gente vai ter um trabalho completo de tríceps também, as três cabeças trabalham muito bem, então não tem muito segredo. Você vê que o treino é o mais simplista possível, cara, é só pegar e executar isso aqui. Então, meus caros, esses dois treinos de peitoral aqui que eu separei para vocês já estão muito bons, cara. Eu garanto que se você fizer isso com a maior simplicidade do mundo, se você só pegar isso, progredir cargas e manter o ano inteiro, você vai evoluir demais. E se você observou bem, são 6 exercícios que eu coloquei para você fazer na sua semana. 3 no primeiro treino, 3 no segundo, certo? Com 2 séries válidas em cada um, você vai ter um volume semanal de 12 séries para peito. Ah, Gabriel, isso é alto, isso é baixo? Depende de você. Por quê? Você vai fazer o seguinte: pega o treino que você está fazendo hoje, contabiliza as séries que você vem fazendo. Se isso der, por exemplo, 6 séries, é bem arriscado você fazer 12 logo de cara. Você dobrar o número de séries que você está fazendo. Não é assim que a gente aumenta o volume de treino, tá? Então, no seu caso, esse volume de treino de 12 é muito alto, é o dobro do que você está fazendo hoje. Recomendo que você aumente para 7, para 8, no máximo, até você chegar nessas 12 que tem aqui. Agora, se você é um cara que está fazendo 20, 25 séries por semana para peito e está treinando bem, está se recuperando, está progredindo, 12 séries vai ser um volume muito baixo para você. Então, pega ao menos a estrutura, a ideia por trás desse treino e adapta com aquilo que você está fazendo hoje. Só que assim, cara, se você está fazendo mais do que 20, 25 séries por semana pro peito, para o mesmo músculo no caso, talvez às vezes é o momento de você reduzir um pouco. Se você não estiver conseguindo progredir, estiver sentindo muita dor articular, porque chega um teto de volume ali, um máximo, normalmente na minha experiência, cara, acima de 20, 25, já é um número que a maioria das pessoas não consegue sustentar por muito tempo. Então, você mantendo um volume médio ali de 10, 12, 15 séries por semana para um músculo só, já está de bom tamanho para você ver uma nova resposta, ver se ele vai responder melhor, tá? E aí, à medida que você for estagnando, claro, se você está progredindo carga, está progredindo nos pesos ali, você vai estar evoluindo. Mas se você vê que aquele volume que você está fazendo hoje não está mais te trazendo o efeito, o resultado que você está buscando, naquele músculo específico, aumenta um pouco o volume de treino, 1, 2 séries na semana no máximo. E a faixa de repetições que você vai usar vai ficar ali entre 8, 10, 11 movimentos no máximo, beleza? E aí, fazendo essa faixa de repetições de 7, 8, no máximo 10 repetições, você tem um trabalho muito mais otimizado para a hipertrofia. Você não precisa ficar fazendo 15, 20 repetições com pouca carga. Apesar de sim, a ciência mostrar que treinando com pouca carga ou com muita carga, desde que você chegue perto da falha, o resultado é muito similar, realmente. Só que não é todo mundo que aguenta chegar até a falha com 15, 20 movimentos. É muito desconfortável, fora que não é, eu não gosto de fazer assim, nem gosto de passar para ninguém, a não ser que a pessoa realmente curta esse estilo de treino. E é por isso que eu gosto tanto dos treinos com cargas um pouco mais altas, porque você consegue o mesmo resultado, ou até mais, na verdade, na minha opinião, em menos tempo. Fora que você constrói muito mais força fazendo ali um supino com 80 quilos cada lado do que com 30 quilos tentando fazer falhar com 20, 25 movimentos. A força que você vai ter é muito maior, logo isso vai se tornar mais hipertrofia. Certo, meus queridos? Então espero que tenha ficado bem claro, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E mais uma vez, se você busca um acompanhamento personalizado para os seus treinos e para a sua dieta, te convido a conhecer a minha consultoria. Lá a gente vai te entregar tudo com maestria, o suporte é diretamente comigo, então não tem computador, não tem treino de inteligência artificial, não tem nada. O treino sou eu que monto e eu que te acompanho. Caso você queira também ter um plano com dieta, então, tudo muito bem estruturado, cara, para você simplesmente evoluir. Você vai pegar o que eu vou te passar e vai evoluir. Muito obrigado por estar aqui assistindo o vídeo, na verdade, e até a próxima.